Olá, vamos para mais um vídeo e nesse vídeo é para destacar alguns pontos importantes. Hoje, por exemplo, eu estava olhando o relatório Focus que saiu, nós estamos em 14 de novembro de 2022. Então, temos aí uma situação de finanças no mundo e finanças e economia, enfim, com incertezas, né? Tem uma economia dos Estados Unidos com inflação, com várias medidas também lá de contenção da inflação, que tudo termina repercutindo em todos e aqui no Brasil bem direto por conta do mercado de capitais, etc. Né? Também na Europa, na China, enfim, principais economias estão ainda se ajustando no pós-pandemia e com vários desafios. E o Brasil tem algumas coisas. O relatório Focus de hoje, por exemplo, mostra, antes de falar no vídeo, essa introdução, mostra que nós temos um nível de PIB, previsão para 2022 e 2023, tá, muito baixos. E eu olhei a média dos últimos 6 anos, temos uma média de 1,25% ao ano, é muito baixo esse crescimento. E em contrapartida também temos uma inflação alta que torna a coisa mais, inclusive, desafiadora. Bom, tudo isso não é para pintar um cenário ruim, é para nos prepararmos. Então, quem tem conhecimento financeiro, quem está preparado com informações, tem condições de se dar melhor ou se proteger mais, né? Bom, a ideia aqui é basicamente um universo da informação e do conhecimento. Como é que você pode fazer, então, diante de cenários assim, tá certo? Mas antes de entrar nesse vídeo, tá, no teor dele, na sua essência, eu te convido para te inscrever no canal. Dá o seu like, comente, compartilhe. Também me siga no Instagram, onde eu tenho conteúdos diários praticamente. E ainda a minha página no Facebook, Sampaio Sucesso Financeiro, e o meu curso de finanças, que está nesse mês de novembro com uma super condição de bônus para quem quiser entender melhor as suas finanças e mudar aquilo que está, de repente, precisando, tá bom? Bom, então, aqui eu falo de 8 hábitos para você economizar, tá? Na verdade, economizar, antes disso, você tem um processo de compreensão das finanças. Como é que você faz a sua gestão financeira? Então, com isso, a consequência disso é essa organização. Então, são 8 hábitos e os 7 primeiros, tá, são hábitos de organização, tá, fundamentais. E o último é aquele que vai se justificar por você fazer esse trabalho consigo mesmo, tá? Então fica até o final que o último é o transformador. É aquilo que você precisa fazer, que é o grande objetivo que todos nós deveríamos aprender no primeiro ano de escola. Desde lá começar a aprender e seguir na vida adulta. Muito bem, a primeira coisa, o básico, aquilo que é bem na superfície, termos assim em mente que nós precisamos ter o objetivo de guardar dinheiro. Tá, toda a renda que recebemos desde o início da nossa vida, nós temos que ter isso em mente, precisamos guardar uma parte do que você ganha. Tá? Isso tem que ser repetido sempre. Bom, e fazer uma avaliação nesse momento aqui de se você tem uma situação, qual é a sua situação nesse aspecto aqui. Porque existem 3 tipos de pessoas. Tem as pessoas que são poupadores, então essas poupam e investem. Tá? E tem as pessoas que são gastadoras, ou seja, não é nenhuma qualificação aqui de avaliação. São pessoas que ganham e gastam, ou seja, não tem o valor para investir, para projetos. E tem uma situação mais grave, que é aquela situação do déficit, ou seja, existe um déficit entre o recebimento e os seus gastos. Bom, dentro disso é o trabalho para ser feito, tá? Bom, principalmente nessas 2 situações. Então, mas o objetivo desse processo de hábito é ter o hábito de guardar uma parte dos seus ganhos. O segundo hábito é de ter um orçamento, mas não é um orçamento mental, um orçamento por escrito. Colocar no papel quanto que é os seus gastos, dividindo em gastos necessários e aqueles que são não necessários, ou seja, pode ficar sem eles por algum tempo. Por que disso? Porque quando você escreve, você coloca o nome daquilo que você gasta e mais o valor, você vai aos poucos formar um hábito sobre quanto que você pode gastar. Tá? E fazer, não só colocar no papel, mas acompanhar. Então, cada vez que você terminou o mês, você vai olhar o quanto que você ficou dentro disso. Então, isso é fundamental. Tá? Segundo hábito. O terceiro hábito é você trabalhar com uma ideia de ter limites para gastos. Ou seja, ter o limite, principalmente se você estiver no início de um processo de organização.
Porque se você não tem uma limitação, você fica aberto para os impulsos e para as situações de descontrole. Então, por exemplo, o que é limites? Bom, quantos por cento da sua renda é destinada para supermercado? Quantos por cento da sua renda é para combustível? Quanto que é para lazer, quanto que é... Enfim, você define isso. Porque quando você for fazer gastos nesses itens, você tem uma referência. Bom, aqui eu estou passando, ou aqui eu estou abaixo. Aqui eu... Mentalmente, aos poucos, quando você tem esse hábito incorporado, você vai ter isso como um guia. É como medir a temperatura quando se tem febre, por exemplo. Você tem uma referência. Você não pode passar de 37 graus que você está com febre, tá? Bom, enfim, então essas são referências. Limite de gastos, terceiro hábito importante, tá? Nisso aí você vai ter, por exemplo, uma dica aqui, uma lista de supermercados, por exemplo, quer dizer, se você for mentalmente e for com fome no final do dia, você vai gastar mais, tá? E se levar as crianças, gasta mais ainda. Então faça uma lista e faça isso dentro, e gaste dentro do que está nessa lista. É só um exemplo, tá? E tem então limite para lazer, tá? Limite para gastos com iFood e outros gastos de comidas em restaurantes que você possa estar fazendo de forma extraordinária. Tá? Limitar vai ajudar. O quarto hábito é o controle. Tá? O controle em forma de... O que é o controle? Não adianta você ter tudo isso que eu falei se você não tem o hábito de controlar, ou seja, de estar, digamos, visualizando e elaborando e diminuindo, onde é que pode melhorar, enfim, o que foi demais. Por exemplo, aplicativos. Tem gente que se dá bem, prefere até usar aplicativos que tem disponível no mercado, então use os aplicativos. Se não, você pode fazer uma planilha, ou pode anotar num caderno, enfim, fazer da forma aquilo que você melhor se adapte. Uma coisa que eu acho super importante e que ajuda bastante é por exemplo, concentrar seus pagamentos pelo cartão de crédito. Claro, não financiar no cartão de crédito. Controlar os pagamentos no cartão de crédito faz com que você tenha a oportunidade de olhar ao final, no dia do pagamento, o que você gastou, onde você gastou. E ali você tem uma fotografia muito interessante sobre onde está indo o dinheiro. Né? Claro, se você vai somar isso com aquelas outras contas que você paga em dinheiro fora do cartão também. Bom, aí está uma dica também. Para quem tem dificuldade maior ainda, ou seja, não vê os gastos no dia a dia e que muito facilmente adere a compras pequenas e quando vê elas somaram um grande número, de um grande valor. Bom, é ter uma planilha pelo menos por um período de 30 dias, ou 60 dias, ou 90 dias, melhor ainda, de anotar os seus gastos diários em pequenas coisas. Tá? Dá trabalho? Dá. Mas para vencer um mau hábito, tem que, no início, criar esse esforço a mais. Tá? Bom, esse foi o quarto hábito. O quinto hábito é ter uma reserva para os eventos anuais. Por exemplo, férias. Você vai sair de férias na data X, janeiro, dezembro, enfim, você tem uma data para sair. Bom, sair de férias você tem um gasto maior. Você tem o custo da viagem, o combustível, o gasto, quer dizer, o gasto daqueles dias que você vai ficar mais, digamos, gastador. Tá? Então, reserva para esses eventos. Formar durante o ano uma reserva guardando uma parte para isso. Que são, então, tudo isso, férias, viagens e também aniversários e outras festas que podem estar presentes aí. Tá? Uma reserva para isso. Porque senão você vai chegar lá e pode ter o risco de gastar mais do que é o seu orçamento e então deixar meio que desorganizado todo o processo. O sexto hábito é a reserva de emergência. Não preciso nem me estender muito nisso, porque reserva de emergência é fundamental. Tá? Esse é o sexto hábito. O sétimo dívidas, né? Ter dívidas significa que você ganha, sei lá, 4 mil, está gastando 5. Todo mês você tem 1.000 de dívida que você vai pegar emprestado. Então, a cada mês, nesse valor que você pega, se você não resolver isso, você tem os juros em cima. Então, se você tem 1.000, no primeiro mês você pegou emprestado, vai pagar no mês seguinte 1.050, depois vai ficar então devendo 1.050 com mais os juros que vai no próximo mês e vai sendo uma bola de neve e essa dívida termina, na verdade, destruindo a sua condição de chegar, então, no oitavo ponto que eu falei que é o mais importante, que é você, então, assim, resolvido
aplainado, como se diz, toda essa situação de problemas que pode ter do controle de gastos e de finanças, você vai chegar no ponto de poder fazer então o seu planejamento futuro. Ou seja, você vai pegar o dinheiro que você definiu mensalmente da sua renda, para você investir, para você colocar nos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Aí vem a educação financeira de investimento, ou seja, de entender o mercado financeiro, de investir em você para conhecer mais o que é a renda fixa, o que é a renda variável, quais os principais produtos, alocar o que é necessário para o curto prazo de 12 meses, para o médio prazo de 12 meses a 60 meses, que é 5 anos, e acima disso para um prazo mais longo, onde você pode ter maior rentabilidade e pode ter, inclusive, então, dentro dessa parte do seu dinheiro, uma condição de poder correr mais riscos, porque dentro do período longo, o risco de perder em um momento, você pode recuperar ao longo dessa linha traçada no tempo. Bom, concluindo então, basicamente esse vídeo dos 8 hábitos que precisam ter, nós falamos o seguinte: você tem que guardar uma parte, ter um orçamento, ter um limite de gasto, ter o controle, isso resumido em uma palavra só, reserva para os eventos de cada ano, reserva de emergência e, por fim, dívidas têm que ser abolidas e por fim, você chega então efetivamente a uma condição de planejamento de finanças e com o tempo isso se torna um hábito na sua vida. Então esses são os hábitos muito simples e que precisam ser praticados. É simples, fácil de entender, mas dá trabalho no início se você não aprender na escola, como nós, de modo geral, não aprendemos, tá bom? Bom, essa é a ideia. Então, ficamos por aqui. Te espero no próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!